O livro de Urântia, parte 1, o Pai Universal. 5. A personalidade do Pai Universal. Não permitas que a magnitude e a infinitude de Deus obscureçam ou eclipsem a vossa visão da personalidade dele. Ele que planejou o ouvido, não escutará? Ele que formou o olho, não verá? O Pai Universal é o auge da personalidade divina. Ele é a origem e o destino da personalidade em toda a criação. Deus é tanto infinito quanto pessoal. Ele é uma personalidade infinita. O Pai é verdadeiramente uma personalidade, se bem que a infinitude da sua pessoa coloque-o sempre além da compreensão plena dos seres materiais e finitos. Deus é muito mais do que uma personalidade, do modo como a personalidade é entendida pela mente humana. Ele é mais ainda do que qualquer conceito possível de uma super-personalidade. Contudo, é totalmente inútil discutir um conceito tão incompreensível como o da personalidade divina com as mentes das criaturas materiais, para quem o máximo em matéria de entendimento da realidade do ser consiste na ideia e no ideal de personalidade. O mais elevado conceito que a criatura material possui do Criador Universal está englobado nos ideais espirituais de uma ideia elevada que ela pode ter da personalidade divina. Portanto, se bem que possais saber que a personalidade de Deus deve ser mais do que pode alcançar uma concepção humana de personalidade, igualmente bem sabeis que o Pai Universal não pode certamente ser nada menos do que uma personalidade eterna, infinita, verdadeira, boa e bela. Deus não se está escondendo de nenhuma das suas criaturas. Ele é inabordável para tantas ordens de seres, apenas porque ele reside em uma luz da qual nenhuma criatura material pode aproximar-se. A imensidão e a grandeza da personalidade divina estão muito além do entendimento da mente imperfeita dos mortais evolucionários. Ele mede as águas no oco das suas mãos, avalia o universo com a palma da sua mão. É ele quem se assenta no círculo da terra, que estende os céus como uma cortina e que a abre como um universo para morar. Levantai alto os vossos olhos e contemplai. Aquele que criou todas as coisas, que traz os seus mundos contados e os chama a todos pelos seus nomes. E também é verdade que as coisas invisíveis de Deus apenas parcialmente são compreendidas pelas coisas que foram criadas. Hoje em dia, e no estágio em que estais, deveis discernir o Criador invisível por meio das suas diversas e múltiplas criações, bem como por intermédio da revelação e da ministração dos seus filhos e dos inúmeros subordinados destes. Ainda que os mortais materiais não possam ver a pessoa de Deus, eles deveriam regozijar-se com a certeza de que ele é uma pessoa. Pela fé deveriam aceitar a verdade, que afirma que o Pai Universal amou tanto o mundo, que proporcionou o crescimento espiritual eterno dos seus mais humildes habitantes, que ele se regozija com os seus filhos. Deus não carece de nenhum dos atributos supra-humanos e divinos que constituem uma personalidade criadora perfeita, eterna, plena de amor e infinita. Nas criações locais, com exceção do pessoal dos superuniversos, Deus não tem manifestações pessoais ou residenciais, além dos filhos criadores do paraíso, que são os pais dos mundos habitados e os soberanos dos universos locais. Se a fé da criatura fosse perfeita, ela saberia com segurança que quando houvesse visto um filho criador, ela teria visto o Pai Universal. Ao procurar pelo Pai, ela não deveria pedir nem esperar ver nada além do Filho. O homem mortal simplesmente não pode ver Deus, não antes de atingir a completa transformação espiritual e, de fato, não antes de alcançar o paraíso. As naturezas dos filhos criadores do paraíso não abrangem todos os potenciais irrestritos ou inqualificáveis da absoluteza universal da natureza infinita da primeira fonte e centro. Mas o Pai Universal está sob todos os pontos de vista divinamente presente nos filhos criadores. O Pai e os seus filhos são um. Esses filhos do paraíso da ordem de Micael são personalidades perfeitas, modelos originais
mesmo de todas as personalidades do universo, desde a do brilhante estrela matutino até a das criaturas humanas mais primárias, provenientes da evolução animal progressiva. Sem Deus, se não fora pela sua excelsa pessoa central, não haveria nenhuma personalidade em todo o vasto universo dos universos. Deus é personalidade. Não obstante, Deus ser um poder eterno, uma presença majestosa, um ideal transcendente, um espírito glorioso. Embora ele seja tudo isso e infinitamente mais, ainda assim ele é verdadeiramente e para sempre uma personalidade perfeita de Criador, uma pessoa que pode conhecer e ser conhecida, que pode amar e ser amada, e que pode demonstrar amizade por nós, e assim vós podeis ser reconhecidos como outros seres humanos o foram como amigos de Deus. Ele é um espírito real e uma realidade espiritual. Por vermos o Pai Universal revelando-se em todo o seu universo, por discerni-lo residindo no interior das suas miríades de criaturas, por contemplá-lo nas pessoas dos seus filhos soberanos, por continuarmos a sentir a sua divina presença aqui e ali, mais perto ou mais longe, não duvidemos nem questionemos a primazia da sua personalidade. Não obstante todas as vastas distribuições de si próprio, ele permanece sendo uma pessoa verdadeira e mantém eternamente uma conexão pessoal com as hostes incontáveis das suas criaturas espalhadas nos universos dos universos. A ideia da personalidade aplicada ao Pai Universal é o conceito ampliado e o mais verdadeiro de Deus que chegou à humanidade. Sobretudo por meio da revelação, a razão, a sabedoria e a experiência religiosa, todos inferem e indicam a personalidade de Deus. No entanto, não a tornam atestada. Até mesmo o ajustador do pensamento residente é pré-pessoal. A verdade e a maturidade de qualquer religião é diretamente proporcional ao conceito que faz da personalidade infinita de Deus e à compreensão que tem da unidade absoluta de Deus. A ideia de uma deidade pessoal transforma-se, portanto, na medida da maturidade religiosa, desde que a religião tenha antes formulado o conceito da unidade de Deus. A religião primitiva possuía muitos deuses pessoais e eles eram moldados à imagem do homem. A revelação afirma e confirma a validade do conceito da personalidade de Deus, a qual não passa de uma mera possibilidade, segundo o postulado científico, de uma causa primeira e apenas provisoriamente é sugerida na ideia filosófica da unidade universal. Apenas por meio da ideia da personalidade, qualquer pessoa pode começar a compreender a unidade de Deus. Negar a personalidade da primeira fonte e centro deixa-nos diante de uma escolha limitada a dois dilemas filosóficos, o materialismo e o panteísmo. Para a contemplação da deidade, o conceito da personalidade deve ser desprovido da ideia de corporalidade. Um corpo material não é indispensável à personalidade, seja no homem, seja em Deus. Esse engano, o da corporeidade, é mostrado nos dois extremos da filosofia humana. No materialismo, quando perde o seu corpo com a morte, o homem cessa de existir como personalidade. No panteísmo, desde que não tenha nenhum corpo, Deus não pode ser, portanto, uma pessoa. O tipo de personalidade progressiva supra-humana funciona em uma união de mente e espírito. A personalidade não é simplesmente um atributo de Deus. Antes representa a totalidade da natureza infinita coordenada e da vontade divina unificada, as quais são exibidas na eternidade e universalidade de sua expressão perfeita. A personalidade, em seu sentido supremo, é a revelação de Deus, ao universo dos universos. Deus, sendo eterno, universal, absoluto e infinito, não pode ter o seu conhecimento nem a sua sabedoria aumentados. Deus não adquire experiência como o homem infinito poderia conjecturar ou entender, no entanto. Ele desfruta, dentro do âmbito da sua própria personalidade eterna, de contínuas expansões de autorrealização, as quais, de um certo modo, podem ser comparáveis e análogas à aquisição de novas experiências, conforme são feitas pelas criaturas finitas dos mundos evolucionários. A perfeição absoluta do Deus infinito levá-lo
levá-lo-ia a sofrer limitações terríveis pelo irrestrito da sua finalidade de perfeição, não fosse pelo fato de que o Pai Universal participe diretamente da luta da personalidade de cada alma imperfeita no universo amplo que está buscando, com a ajuda divina, ascender aos mundos celestes espiritualmente perfeitos. Essa experiência progressiva de cada ser espiritual e de cada criatura mortal, em todo o universo dos universos, é uma parcela da consciência da Deidade, sempre em expansão, do Pai Divino, no divino círculo sem fim da autorrealização incessante. É literalmente verdade que, com todas as vossas aflições, ele aflige-se. Em todos os vossos triunfos, ele triunfa em vós e convosco. O seu Espírito Divino pré-pessoal é uma parte real de vós. A Ilha do Paraíso responde a todas as metamorfoses físicas do universo dos universos. O Filho Eterno inclui todos os impulsos espirituais de toda a criação. O agente conjunto abrange toda a expressão mental do cosmos em expansão. O Pai Universal tem em plena consciência divina toda a experiência individual das lutas progressivas das mentes em expansão e dos espíritos em ascensão, de cada entidade, ser e personalidade em toda a criação evolucionária do tempo e do espaço. E tudo isso é absolutamente verdadeiro, pois nele todos nós vivemos, nos movemos e temos nosso ser.